Agora estou acompanhado pelo secretário do Tesouro do presidente Trump, Scott Bessent. Obrigado por se juntar a nós esta manhã, senhor secretário. Agradecemos. Vamos começar com as pesquisas. Pela primeira vez, os números de aprovação do presidente sobre a economia estão negativos, com 53% dizendo que piorou sob o governo do presidente Trump e 72% dos entrevistados em nossa pesquisa dizendo que é muito ou um pouco provável que suas políticas econômicas causem uma recessão. Qual é a sua reação? Bem, Marta, eu não vi as pesquisas e nos últimos 35 anos meu trabalho foi analisar dados. Então, acho que provavelmente precisamos analisar isso mais a fundo. Mas o que eu sei é que os americanos estão se comportando de maneira muito diferente do que as pesquisas dizem. Então, as pesquisas podem dizer isso, mas os consumidores ainda estão gastando. Então, eu prefiro olhar para o que os americanos estão fazendo, em vez de como estão respondendo aos pesquisadores. E isso não te preocupa? Os números das pesquisas que você viu? Quando eu começar a ver dados em contrário, então nós podemos olhar para isso, mas você sabe novamente esses números das pesquisas e também você sabe quando eu olho para o conjunto das coisas que estão sendo publicadas, houve uma história há 10 dias que dizia que este é o pior abril para o mercado de ações desde a Grande Depressão. 10 dias depois, o Nasdaq está em alta no mês de abril. E eu não vi uma história que diga, o mercado de ações teve a maior recuperação. Então, eu acho que muito disso é guiado pela mídia. Vamos falar sobre a entrevista da Time com o presidente Trump. Ele disse que fez 200 acordos sobre tarifas. 200 acordos? Com quem ele fez acordos? Existe realmente algum acordo neste momento? Eu acredito que ele está se referindo a subacordos dentro das negociações que estamos fazendo. E você sabe, Marta, se há 180 países... Esses não são acordos. Marta, se há 180 países, há 18 parceiros comerciais importantes, vamos deixar a China de lado porque é uma negociação especial, há 17 parceiros comerciais importantes e temos um processo em andamento nos próximos 90 dias para negociar com eles. Alguns desses estão avançando muito bem, especialmente com os países asiáticos. E a estratégia do presidente Trump realmente tem sido anunciar essas tarifas e recuar algumas, pausá-las, fazer exceções. Explique. Por que você vê isso como uma boa estratégia de negociação? Bem, na teoria dos jogos, isso é chamado de incerteza estratégica. Então, você não vai dizer a pessoa do outro lado da negociação onde você vai acabar e ninguém é melhor em criar essa alavancagem do que o presidente Trump. Você sabe, ele mostrou as altas tarifas e aqui está o bastão, este é o ponto onde as tarifas podem chegar. E a cenoura venham até nós, retirem suas tarifas, retirem suas barreiras comerciais não tarifárias, parem de manipular sua moeda, parem de subsidiar trabalho e capital, e então podemos conversar. Mas eu te digo, Marta, que tivemos vários desses países asiáticos que vêm e dizem, bem, vamos parar de fazer isso, isso e isso, e eu olho para essas listas e penso, como chegamos aqui? Como chegamos aqui? Porque este sistema de comércio tem sido tão injusto e, como o presidente Trump diz, eu não culpo os países, eu culpo as administrações anteriores que deixaram isso acontecer. Mas senhor secretário, olhe para o que você acabou de ouvir de Barton O'Brien ali. A administração diz que está preocupada com a Main Street, não com a Wall Street, mas você ouviu aquele pequeno empresário dizendo que seu estoque na China poderia muito bem ser incendiado por causa do que já aconteceu e da preocupação com o que acontecerá a seguir. Como eles planejam as coisas se não sabem o que vai acontecer? Bem, o que eles sabem é que as tarifas da China são insustentáveis porque os chineses não podem sustentar isso. Que se os empresários, como o cavalheiro que você entrevistou, pararem de fazer pedidos, a China não tem modelo de negócios. Você sabe, o modelo de negócios deles é baseado em vender produtos subsidiados baratos para os Yuanhua.
E se houver uma parada repentina nisso, eles terão uma parada repentina na economia. Então, eles vão negociar. Bem, veja, alguns dos líderes das grandes lojas de varejo, Walmart, Target, entregaram um aviso ao presidente Trump de que algumas prateleiras poderiam ficar vazias em questão de semanas. Eu sei que você está olhando para o futuro, mas isso é uma preocupação agora. E nós, é por isso que estamos negociando esses acordos e estamos avançando com isso. E, novamente, como o cavalheiro em Anápolis disse, Marta, o objetivo não é fabricar coleiras de boneca novamente no ZEUA. O presidente está ansioso pelos empregos do futuro, não pelos empregos do passado. O objetivo é trazer de volta empregos de manufatura de alto desempenho ou criar empregos de manufatura de alto desempenho. Agora nós... Quanto tempo isso leva? Quero dizer, isso é uma preocupação tão grande. Quanto tempo leva para trazer isso para o ZMUE? Bem, Existe um plano? Claro, mas é um processo. Atualmente, o ZMUE tem uma economia de halteres. Temos um sistema financeiro muito avançado, temos uma tecnologia, a exploração e o desenvolvimento, que são a inveja do mundo. Por outro lado, somos uma economia de recursos naturais liderada pela energia, que a administração anterior tentou sufocar, e no meio disso é onde os americanos da classe trabalhadora perderam espaço. E queremos trazer de volta esses empregos de manufatura, ou criar esses empregos de manufatura do futuro. E estamos nos reunindo com empresas que querem fazer isso todos os dias. E este é aquele momento de dor ou aquela transição com dor. Mas, novamente, quanto tempo isso dura? Há algo que você possa dizer sobre isso? Quão rápido você pode trazer essas manufaturas? Bem, veja, Marta, é uma realocação porque o que estamos fazendo, o governo federal está reduzindo a mão de obra. Estamos tentando fazer com que o setor privado assuma, mas temos uma taxa de desemprego muito baixa. Não é como se tivéssemos que criar empregos. O que precisamos criar são empregos bem remunerados, com comércio justo. Isso é o que o presidente está fazendo. Vamos falar sobre a China. O presidente Trump novamente disse que falou com o presidente Xi da China e que as negociações estão em andamento. Mas a China negou firmemente isso, dizendo que China e EU não consultaram ou negociaram sobre a questão das tarifas. Então, as negociações estão realmente acontecendo? Quem está falando? Olha, esta foi a semana do FMI e do Banco Mundial, o NDC, como você sabe, e eu tive interação com meus colegas chineses, mas foi mais sobre as coisas tradicionais como estabilidade financeira, alertas econômicos globais precoces. Eu não sei se o presidente Trump falou com o presidente Xi. Eu sei que eles têm um relacionamento muito bom e muito respeito um pelo outro. Mas, novamente, eu acho que os chineses verão que esse alto nível de tarifas é insustentável para o modelo de negócios deles. Por que eles negariam que as negociações estão acontecendo? Eu acho que eles estão alvo a um público diferente. Então, elas estão realmente acontecendo? Há realmente coisas acontecendo que os chineses estão apenas negando? Mas não é verdade? Temos um processo em andamento e, novamente, eu apenas acredito que essas tarifas chinesas são insustentáveis. Ok, de acordo com a Bloomberg, você disse... Modelo chinês? De acordo com a Bloomberg, você disse recentemente que um acordo abrangente entre os Neoatom e a China poderia acontecer em 2 a 3 anos. Trump disse que um acordo virá rapidamente, você o ouviu dizer isso. Você disse que, obviamente, seria uma tarefa árdua. Então, quanto tempo? Você acha? Bem, veja, eu acho que há um caminho aqui. Então, o primeiro caminho será, novamente, uma desescalada que eu acho que os chineses vão ter que ter. Então, eu acho que pode haver um acordo. Em princípio, esses 17 ou 18 acordos comerciais importantes que estamos negociando, a formalização real do acordo comercial. Um acordo comercial pode levar meses, mas um acordo em princípio. E bom comportamento e permanecer dentro dos parâmetros do acordo por parte de nossos parceiros comerciais podem impedir que as tarifas voltem ao nível máximo, com certeza.
É muito raro. Acho que aconteceu algumas vezes nos anos 70 que o dólar, as ações e os títulos fossem atingidos tão fortemente como foram simultaneamente nas últimas semanas. Se o objetivo é fazer com que os países fiquem ao nosso lado contra a China, isso te preocupa de alguma forma? Que os investidores pareçam estar perdendo confiança nos MMUA? Bem, você está dizendo que estão perdendo confiança e eu não acho que isso seja necessariamente uma perda de confiança. Eu estou nos mercados há 30, 35, 40 anos. Qualquer coisa que aconteça em um período de 2 semanas ou um mês pode ser apenas ruído estatístico.